Oi, meus consagrados! Então, hoje eu vou falar sobre as diferenças entre as escolas americanas e as escolas brasileiras no quesito de ensino ou enfim. Eu tô horrível hoje, mas é porque eu tava com preguiça de colocar uma maquiagemzinha, então eu tô aparecendo desse jeito mesmo, lamento. Eu tenho um caderno aqui que eu escrevi, fiz um roteiro pra não esquecer de nada, e eu vou ter que usar meu óculos algumas diversas vezes. Vamos começar por as escolas no quesito assim de estrutura são gigantes, gigantescas. Ainda mais quando é umas escolas de cidade grande, que é muito adolescente estudando, são muito grandes. A minha escola, ela é assim um médio, sabe? Um médio pra pequeno quase. E olha que eu acho ela muito grande ainda. Eu acho que deve ter acho que 1000 pessoas na minha escola, alguma coisa assim. E isso pra mim é bastante, mas pra eles... para escolas normais, normalmente nem é tanto assim. Então vamos começar pelo fato principal mesmo, que é o quesito de aulas. No Brasil a gente normalmente tem 15 matérias, né, por ano, que todo mundo tem que fazer, mas aqui nos Estados Unidos não. A gente só tem 6 a 7 aulas por ano, e assim, por dia também. E elas repetem todo dia, igual. Bom, que eu saiba, acho que todas as escolas são assim, elas repetem todo dia a mesma coisa. O mais legal de tudo é que você que escolhe o que você quer fazer. Você que escolhe que matérias que você quer ter. Eles chamam de schedule, que é como se fosse o seu papelzinho com as suas aulas, com seus horários, né? Que é como eles chamam. E eu, por exemplo, as minhas aulas são... A primeira aula é AP Spanish, que é tipo o nível mais difícil de espanhol que tem. Depois é governo americano, eu meio que fui obrigada a fazer essa matéria. Eu vou explicar tudo isso pra vocês. Depois é coral da escola, tipo, onde todo mundo canta e etc. Depois é física, inglês 11, que no caso seria o inglês do segundo médio. Mas, no caso, é como se fosse um português, só que da linguagem deles, entendeu? É a gramática deles, é a escrita, enfim, é redações, vocês entenderam, vocês não são burro. E a minha última aula é álgebra 2. A gente tem que pensar que as aulas aqui, elas têm níveis de dificuldade. Acho que a maioria das aulas, tipo assim, eu gosto de biologia, eu posso fazer biologia, a primeira biologia, que é a mais fácil, e depois que eu fizer isso, no outro ano eu posso fazer uma biologia mais difícil, que se chama AP Biologia. Esse AP que eu falei é como se fosse o nível foda, e às vezes tem aulas que tem AP 1 e AP 2, que é tipo mais difícil ainda, sabe? É um nível maior. E eu vou dar alguns exemplos pra vocês de aulas e como que é pra eles, né? Porque eles têm que ter crédito, eles não podem simplesmente escolher qualquer uma. Eles têm que meio que administrar os 4 anos, porque aqui são 4 anos de ensino médio, que seria como se fosse o nono, primeiro, segundo e terceiro. E assim, eles têm que administrar esses 3 anos escolhendo as matérias certas, porque eles têm que fazer créditos com aulas. Por exemplo, eles têm que ter, que eu saiba, 4 aulas de inglês nesses 4 anos. Mas que eu saiba, eles podem tipo colocar 2 tipos de inglês, por exemplo, a técnica de redação em inglês e realmente aula de inglês. Se eles quiserem colocar isso no mesmo ano, eles podem fazer, ou seja, eles já podem deixar o último ano deles sem precisar fazer inglês. Vocês entendem o que eu tô falando? Eles têm que fazer 4 tipos de matemática, igual eu falei pra vocês, só que assim, deixa eu voltar pra parte de inglês. Eles têm como, por exemplo, literatura, própria aula de inglês, jornalismo, debate, poesia. Isso é considerado como aula de inglês, que você tem que fazer 4 desses tipos. Ou você pode fazer só em inglês, o inglês do nono ano, dos primeiro, segundo e terceiro.
E eles têm que fazer 4 créditos pra matemática também. E aqui tem muito tipo de matemática. Eu fiquei confusa na hora de escolher. A álgebra, que é tipo como se fosse uma matemática mais comum, né, que a gente aprende. Só que assim, é muito fácil. Tem a álgebra 1 e a álgebra 2. Você escolhe, mas assim, você tem que ter feito a álgebra 1, entende? Porque se você for simplesmente pular pra álgebra 2, você não vai entender bolhufas. Tem geometria, tem pré-cálculo, que eu honestamente não entendo o que é pré-cálculo. Trigonometria, estatística, probabilidade, finanças. Isso você escolhe. Você tem que ter 4 créditos nos seus 4 anos. Você que escolhe, você que faz os seus horários. Mas você tem que administrar, você tem que ter certeza que você tá fazendo os créditos. Você tem que ter 3, que eu saiba, 3 de ciências. Bom, pelo menos a minha escola é assim, gente. Eu não tenho certeza se todas são, mas depende muito também de quantas aulas eles têm por dia. Na minha escola é só 6. Mas a maioria das escolas deve ser 8, na verdade. 3 créditos de ciências, que pode ser biologia, química, física, geologia, zoologia. Aqui tem muitas matérias, tipo, bem diferenciadas, sabe? Que você, na verdade, você quer cursar alguma coisa na faculdade, aqui eles têm um ano, assim, dando uma reciclada em muita coisa sobre esse curso, e você aprende muita coisa que você estaria aprendendo no curso. E é bem bacana. Você tem que ter, acho que 2 créditos de artes, que artes aqui tem muita coisa. Tem o coral, no caso que eu tô fazendo, tem aula de guitarra, tem a banda, né, que tem muitos instrumentos, se você sabe trocar um instrumento daqueles, você entra na banda. Tem dança, tem teatro, tem aula de piano, um monte de coisa. E você tem que ter um estudo social, que eu não sei quantos créditos são, mas vai de você. Tem sociologia, tem governo americano, que nem eu falei pra vocês, que é tipo, literalmente o governo americano e a economia dos Estados Unidos. E o Brasil meio que me obrigou a fazer, então eu tô fazendo, né? Tem leis, tem história mundial, mas normalmente essa daqui é o que o pessoal do 9º ano faz. É primeiro estudo social que eles costumam fazer. Tem psicologia, essa é muito disputada. Tem geografia também, que você pode incluir como estudo social. Eles têm muita coisa mesmo. Ele tem quando as escolas são muito grandes, normalmente eles têm muitas aulas de várias línguas, sabe? Tem escolas que tem espanhol, francês, italiano. A minha tinha francês e acho que tinha italiano, só que não, os professores se demitiram por algum motivo. E de linguagem mesmo só tenho inglês e espanhol. A minha situação, no caso, é que assim, o Brasil, para estudantes intercambistas que querem validar esse ano que estão fazendo nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, eles têm que pegar uns créditos como se fosse o pessoal daqui, só que é pro Brasil. Eu preciso ter 5 coisas obrigatórias, um esporte ou uma coisa física, entendeu? Que você mexa seu corpinho. Pode ser durante ou após as aulas. Um estudo social que eu falei pra vocês, que podia ser geografia, história, qualquer tipo de história. Não, arte não, nada a ver, falei besteira. Uma ciência, eu escolhi física, só que eu escolhi tipo a primeira física que tem, então pra mim tá sendo muito fácil. Mas ainda bem, porque eu não quero gastar meu tempo estudando aqui não. Mas eu podia ter escolhido uma física mais difícil, mas eu tava com medo, entendeu? Eu não sabia se eu ia conseguir lidar bem com o inglês, então eu só fiquei na minha física 1 ali mesmo. Eu tenho que fazer o inglês, o Brasil obriga você a fazer inglês, estranho, mas é isso aí. Eu acho que eu falei tudo, acho que foram as 5. Esporte, estudo social, uma ciência, inglês e... estudo social... biológica... Puta que pariu! Qual que é outra coisa, parceiro? E uma matemática. Você precisa de uma matemática também, que eu escolhi álgebra 2. É meio que uma matemática do 1º ano do Brasil, mas aqui é pro pessoal do 2º ano. Eles são bem burrinhos, honestamente. Mas essa aula tá me ajudando muito porque eu não sei nem matemática básica, né, pra falar a verdade. Nunca entendi matemática e agora eu tô meio que reaprendendo o que eu já aprendi, só que realmente entendendo agora, né, no mínimo.
Isso é o mínimo, né, queridos? É o mínimo. Mas, enfim. Outra coisa, se a gente for usar o cérebro aqui e raciocinar, se você tem várias aulas, tipo, ninguém tem os mesmos horários, porque você que faz seus horários, você que escolhe o que você quer fazer, lembrando dos créditos que você precisa ter, você tem que trocar de salas, né? Você tem que sair dessa sala quando acabar e ir para o seu próximo horário. Se você faz isso, quer dizer que não existe essa troca de professor, que nem é no Brasil. O professor vem até você. Você que vai até o professor. Os professores aqui têm salas próprias. E, assim, talvez um professor de biologia, lá, ele tem aula de biologia normal, a mais fácil. Aí depois ele tem uma aula de AP Bio, que é a mais difícil. E sobre recuperação, quando você tira uma nota bosta, o que faz se você não foi bem aqui, se existe recuperação, se existe repetição de ano? E a resposta é... não existe repetição de ano aqui. A questão é que você, tipo assim, poxa, eu tô indo mal, eu sou um estudante dos Estados Unidos, eu tô indo mal em álgebra 2, e eu acho que até o final do ano eu não vou ter uma média boa, a média que é precisa. E realmente chegou no final do ano eu não consegui minha média. Aí você se lascou, porque provavelmente os professores estavam tentando te ajudar e você não fez nada. Você simplesmente... eles falam failed this class. É tipo assim, você falhou na classe. Aí o que vai acontecer? Você, no próximo ano, vai ter que fazer o seu schedule de novo, os seus períodos novamente. Só que assim, você vai continuar pegando os seus outros créditos das outras salas. Só que a única coisa que vai mudar é que você vai ter que refazer a álgebra 2. Mas tipo assim, se eu tava no segundo ano aqui, e foi nesse ano justamente que eu falhei na minha álgebra 2, eu só vou refazer a álgebra 2 no próximo ano. O resto vai estar tudo normal. Eu vou colocar minhas aulas que eu devia estar fazendo mesmo no meu terceiro, por exemplo, e eu vou continuar fazendo, só que eu vou ter que repetir só essa aula, entendeu? Eu vou ter que encaixar ela em algum momento ali, em algum dos horários do meu schedule, pra eu conseguir refazer essa aula e realmente ter o crédito novamente. Mas assim, você tá meio lascado, né? Porque se você precisa de 4 créditos pra matemática e você tava fazendo o seu terceiro, e foi nesse terceiro que você falhou, você vai ter que se virar no próximo ano, porque você vai ter que provavelmente fazer dois tipos de matemática. E essa parte lascada, você vai ter que fazer aquela que você falhou, que é a álgebra 2, que eu tô dando exemplo, né? E uma outra por aí. E outra coisa. As notas aqui, elas são divididas não entre números, mas entre letras. Tipo A, B, C, D, que nem filme, é exatamente como um filme, gente. Eu tô indo bem, se quer saber a verdade. Eu tô indo muito bem, eu só tenho A e B. E para um intercambista você tem que ter no mínimo C-. Nossa, eu acho impossível ter C-, porque é muito fácil. A não ser que você tenha colocado só a difícil, mas você tem que ser burro também. Ou, na verdade, muito esperto pra fazer isso. Mas, assim, é fácil as escolas, é totalmente diferente. A gente, brasileiro, e a maioria dos países, na verdade, aprende muito mais que americano. Só que a diferença é que aqui o ensino é efetivo. Muita gente tem acesso a ele. Gente, a minha escola é pública aqui, você não paga. E, a gente tem notebook, sabe? Computador pra todo mundo. Usa toda hora, é tudo muito digital. As salas são incríveis, impecáveis, sabe? Tem TV em muitas partes da escola. E assim, é isso que eu falo. Aqui é efetivo. Eles não aprendem tanto quanto a gente, mas é efetivo. Porque o que eles aprendem, quase todo mundo tem a oportunidade. No Brasil e em outros países, realmente as pessoas não têm a oportunidade de estudar. Aqui, eles têm acesso a isso. Eles têm como pisar o pé na escola, entendeu? E eles incentivam muito as pessoas aqui. Então, é muito bem organizado. É país de primeiro mundo, né? A gente tá falando disso. E eu acho que eu devo ter falado tudo. Espero eu. Espero que tenha ficado bem explicativo, porque eu não sou boa em explicar as coisas. Mas se tiverem alguma dúvida, vocês com certeza podem comentar aqui embaixo. Que eu vou responder com o maior prazer, né, queridos? E sigam meu Insta também. E vocês podem mandar mensagem por lá também se vocês querem ter uma conversação e não só comentar ou perguntar alguma coisa. Eu vou ter o prazer de responder e conversar ou qualquer outra coisa. É isso aí.
fiquem bem e estudem, né? Estudem, rapaziada. Beijo!